Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos, chamados pela graça, pela presciência de nosso grande Salvador. Bem, nós teremos meditar um pouquinho convosco na carta aos Hebreus, descobrirmos algumas características daqueles que realmente são chamados a andarem pela fé, como foi Abraão e muitos outros que procuraram viver nesta gloriosa, bendita promessa de Deus, a vida eterna. Então vamos abrir aí a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos ver alguns versículos e algumas características das pessoas que ainda hoje compreendem o chamado de Deus. E para que são chamados? Para serem exemplos, de vida. Então o primeiro versículo é o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Bem, uma característica é a obediência. Abraão foi chamado. Se ele não tivesse sido chamado, ele não poderia ter saído. Vejam bem. E ao ser chamado, o que ele fez? Ele obedeceu. Como posso eu agir como agiam aqueles fariseus, dizendo que Deus era com eles, eram filhos de Abraão, mas eles não tinham as características de Abraão. Não tinham aquele mesmo chamado de Abraão. A gente observa isso. As Escrituras, elas não devem ser lidas como se lê um jornal. Mas sempre que você ler, observe aquele versículo. Às vezes você pode ficar em um versículo só, 2, 3. O que aquilo diz respeito a você? Porque é um livro presente. Você vai dizer assim: Abraão viveu há quantos mil anos atrás? Eu não sei precisar aqui, mas possivelmente uns 4.000 anos, mas agora ele foi chamado para um lugar. Gente, a pessoa tem que ter uma convicção correta. Para onde, Senhor, o Senhor quer me levar? Lá tem. Como que eu faço? Lá tem. Pensa hoje. Quantos recursos existem nas cidades ou onde, e depois você vai para um lugar que não tem. Você nem sabe para onde é que tem. Agora, Abraão recebeu essa promessa, esse chamado, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Agora temos aí uma segunda característica, no verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vejam, a terra era dele, segundo a promessa. E ele peregrinou nela. Você já pensou o dono da terra se tornar um peregrino nela? Para um lado e para o outro, sendo residência fixa? Imagine nós, possuidores da terra.
Porque Jesus disse: os mansos herdarão a terra. E quantos aí que são herdeiros da terra não têm um lote? E quantos herdeiros da terra não têm um local também para crescer uma casinha sua, seja ela simples como for, para se abrigar do vento, da chuva, repousar? Agora, Abraão, aconteceu isso com ele. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. A terra era dele, ele estava peregrinando na terra. Então nós devemos observar que às vezes nós somos muito exigentes, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas Abraão não estava olhando só o presente. Ele não estava olhando só aquilo que os seus olhos podiam ver, aquela recompensa ali na hora. Às vezes nós queremos a coisa assim: Deus prometeu, então tem que me dar hoje, eu estou precisando é agora. Abraão continuou na sua peregrinação. Agora, ele esperava. Quem crê, quem confia, espera. Espera em Deus, ó coração magoado. Paciente leva sem queixar-te a cruz. Mas é difícil demais. É difícil demais. Bem, eu não posso dizer para você que não é difícil. Eu posso dizer para você o que a Bíblia diz. Ele não parou. Ele obedeceu e ele continuou obedecendo. Ele saiu e não desejou voltar. Talvez alguém possa ter pensado: é maluco, é doido, é sem juízo. Sair aí feito um camarada sem juízo, sem cabeça. Deixar o conforto de uma igreja, deixar o conforto de uma comunidade, sair sem saber para onde vai. É provavelmente que muitos o chamaram de maluco, de ingrato. Deixar a casa do pai, mas teve que deixar. Ele obedeceu e ele só seguiu adiante, não deu passo atrás. A Bíblia não diz que ele deu um passo atrás. Voltou lá à casa da idolatria. Porque nós fomos ensinados errados de que a casa de Abraão, do pai de Abraão, era melhor que muitas casas de crentes. Mas a casa de Abraão, gente, era uma casa de idolatria. O pai de Abraão, Terá, era idólatra. Ele foi tirado da idolatria. De onde você foi tirado? De uma idolatria ou não? É só você olhar o templo ali, que, como diz Ezequiel, é cheio de idolatrias, de quadros, de pinturas, de imagens. E as pessoas não conseguem ver. Você viu que é idolatria e depois quer voltar a casa? De onde Deus te tirou, do Icabode? Não tem glória de Deus ali. Não param. Os que caminham pela fé não param. Não tem saudade do tempo da mentira, da idolatria. Quer estar mais longe possível. Por quê? Eles veem o futuro. Olha o verso 13. E depois de ele falar sobre Abraão, falou sobre Sara, ele diz no verso 13: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram. Olha que versículo glorioso.
Vislumbre o céu, meus irmãos, vislumbre a vida eterna, vislumbre a paz eterna, a alegria eterna, o gozo eterno. Vislumbre um corpo sem necessidades de remédios. Eu gosto desta frase. Ó Deus, põe a eternidade nos nossos olhos, que nós possamos ver a eternidade. Um mundo livre de tantas desgraças, de tantas maldades, de tantas dificuldades, mesmo os ricos, é uma agonia, uma angústia para preservar o que tem. Às vezes os pobres vivem melhores. E às vezes a gente lamenta por não ter tantas coisas que os outros têm. Mas há dificuldade para manter. Aí depois não querem pagar os impostos. Quanto mais rico, mais quer sonegar, porque quanto mais tem, meu Deus. Que condição terrível esta vida aqui de poucos anos, sabendo que não vai durar muito tempo. Cedo ou tarde teremos que deixar isto, tudo que fizermos para outros desfrutar. E às vezes nós nos entristecemos porque perdemos alguma coisinha, lamentamos, reclamamos. Mas eles morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sou peregrino na terra, mas logo estarei no meu lugar definitivo. Então vejam bem, não param, vem o futuro, olha a característica. Você pode olhar e ver o futuro, o que te espera, quando você se firma por aquilo que é correto. Faça isto, te ajudará você na sua jornada. Confessam sua fé. Confessam a sua fé. Olha o verso 15. Olha o que diz aqui, ó. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Então eles confessam a sua fé. Por quê? É daqui para frente, gente. Retroceder? Jamais. Não esqueçamos nós, na nossa luta diária, no nosso dia a dia, do exemplo de Israel. Com poucos meses depois de sair do Egito, se lembraram dos alhos porós, se lembraram de tantas coisas e queriam já voltar. Mas eles não se lembravam mais daquela cidade de onde haviam saído, deixaram tudo para trás. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha a característica de quem é herói na fé. Vê se você realmente está se portando como um herói na fé ou como um covarde, ou como um medroso. Ainda não sentiu o sabor, você ainda não pôde vislumbrar a tua recompensa por deixar aquilo que desagrada a Deus, vai viver no lamento. Mas eu sinto falta disso, daquilo outro. Não, o peregrino não sente falta de nada que ele deixou para trás. É daqui para frente. Retroceder? Não. Isso não é para os que têm a fé de Abraão. Voltar para onde foi chamado não é característica de filhos de Abraão. Filhos de Abraão não volta. Filho de Abraão não tem temor. Ainda que ele fique peregrinando só, mas ele permanece. Isso é a palavra. Eles são chamados para viver essa vida nova. Nunca recuam. Eles são chamados para ser, porque eles foram chamados por alguém que
Está sempre neles, hoje é com eles, lá estava com eles. Lá Deus estava com Abraão, agora Deus está em. Agora se você não tem Deus em você vai voltar. É dura essa palavra? É, mas quem põe a sua mão no arado e olha para trás é Jesus quem disse, não é digno de mim. Prossigamos, meus amados e preciosos irmãos, olhe para a frente. Mas agora desejam uma pátria melhor. Agora você está vivendo uma vida para algo melhor. De onde você saiu, você já sabe o que tem lá. Adultério, mentira, prostituição, engano. Você já sabe o que tem, você já viveu lá tantos anos. Abraão já viveu lá muitos anos, ele sabia da idolatria. Vai voltar. Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude. As agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Não volte. Siga em frente. Lute. Persevere. Deus está em você, não somente com você. Sinta o palpitar do seu coração e veja, Deus está aqui em mim. Você foi chamado. Prove esse chamado seu. Abraão provou que realmente foi chamado por Deus. E ele permaneceu. Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.